pessoal, sejam bem-vindos a mais um Volcast. O convidado de hoje é super especial, eu tenho certeza que vocês conhecem ele, Fabrício Alberti. Tudo bem? Tudo bem, Mari? Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui. Disse que já assistiu a alguns, então tá bem tranquilo, né? Em partes. Vamos começar, então. Bora lá. Você é físio ou profissional de educação física? Sou fisioterapeuta. É físio. Conta pra gente um pouquinho desse começo aí na fisioterapia. Vamos lá. Vamos pegar um pouquinho de detalhe disso aí. Eu sou fisioterapeuta desde 2014. Eu formei na cidade de Barbacena, que é pertinho da minha cidade, interiorzão de Minas mesmo. E lá em 2014 que eu comecei a ter o primeiro contato com o Pilates. Na verdade, um pouquinho antes, 2013, eu acho. E nesse começo da minha faculdade, né, eu acho que quem me acompanha nas redes sociais, eu acho que eu nunca falei sobre isso. Mas eu recebi o convite, né, para participar do Volcast e achei interessante compartilhar, porque eu acho que, para a galera, eu acho que isso aí, eu acho que pode... A galera pode pensar que depende as barreiras, né, que a gente enfrenta na vida, eu acho que foram colocadas para a gente ser mais fortes, certo? Lá quando eu comecei a faculdade, em 2010, estava no primeiro ano de faculdade, né, eu não morava na cidade de Barbacena, a gente pegava ônibus todo dia, segunda a sexta, a gente ia de ônibus para a faculdade, e aí teve, né, se eu não me engano, foi no segundo período da faculdade, eu sofri um acidente. Indo para a faculdade, e na minha cidade, até em Barbacena, passam duas linhas de trem. E o ônibus da faculdade bateu no trem. Não foi o trem que bateu no ônibus. O ônibus bateu no trem. Como assim, Sim, gente? Foi isso mesmo. E nesse dia, né, eu tive um politraumatismo. Politraumatismo, não. Tive um traumatismo craniano. Porque eu fraturei o crânio. Eu tenho falha óssea aqui. Eu perdi um pouco do temporal, do parietal e do osso frontal. E naquele dia que começou minha caminhada na fisioterapia, onde eu fiquei internado por cerca de uma semana. Acredito em milagres. E foi um milagre ali, porque eu não tive assim, sequela alguma. E o cérebro, naquele momento, deu, por exames, né, ele teve uma atrofia. E eu não tive problema algum, né, até hoje. Né, até hoje eu caminho. E ali começou a minha jornada da fisioterapia. E é lá em 2013, né, que eu comecei a encontrar o Pilates. O Pilates ali, para mim, né, naquele momento, na região onde eu estava engatinhando. E com professores da faculdade mesmo, que a gente começou a conhecer o Pilates, né, fazer visita técnica, conhecer os estúdios. A cidade, né, onde que eu formei, que é Barbacena, é um polo, tem muito fisioterapeuta na região, forma muito fisioterapeuta, e lá tem muito estúdio de Pilates. E ali eles começaram a oferecer cursos de Pilates, na região mesmo, e ali que começou o meu primeiro curso, que eu fiz lá na cidade de Barbacena. E na minha cidade, que é uma cidade muito pequenininha, não tinha estúdio, e aí que o dono de uma academia, ele queria abrir um estúdio de Pilates. Ele queria oferecer aulas de Pilates. Ele não tinha o espaço e nem tinha experiência, nem disponibilidade para ter o estúdio, para ter as aulas de Pilates. Foi aí que a gente começou a se encontrar. No caso, é o meu amigo Marcelo hoje, meu amigo, meu padrinho. A gente cresceu muito, né, na região, a gente cresceu junto. E ele me convidou: Fabrício, eu tenho 6 tatames, eu tenho 2 bolas e tenho um espaço. Os meus clientes querem fazer Pilates, mas eu não tenho disponibilidade, nem conheço. E ouvi dizer que você já conhece um pouco do Pilates. Você tem interesse em ministrar aulas de Pilates aqui na minha academia? E aí, naquele momento, né, aquele susto, né, na época eu formei muito novinho, né, eu tinha 22, 23 anos, aí aquele primeiro susto, né, que a gente
que a gente tem. E aí eu falei, aceito. Aquela nervosia, aquele nervoso inicial, né, que a gente tinha. E ali começou a minha jornada no Pilates. Comecei a minha jornada ali em 2014. 2014, estava recém-formado. E ali eu comecei a engatinhar. E vi que com o Pilates solo e bola, Match Pilates, a gente começou a ter um retorno bom, né? Começou a vir mais alunos, mais pacientes. E aí chegou, se eu não me engano, o mês de novembro, mês de dezembro. Eu pensei, acho que agora está na hora de investir. E aí eu pensei, vamos investir, né? E aí lembra da história que eu te contei do acidente? Naquela história do meu acidente, eu tinha recebido um dinheiro do seguro que o carro tinha na época, e sempre daquela época eu pensei, eu dizia assim, esse dinheiro vai servir para mim começar minha vida profissional. E aquele dinheiro ficou guardado ali. E aí eu tinha um pouco daquele dinheiro e meus pais me ajudaram, e ali começou meu primeiro estúdio de Pilates, em 2014. E foi logo quando formou, então, né? Foi direto. Hoje, 2014 susto, até hoje, né? Foi um susto. Eu não parei um minuto. O Pilates foi o que transformou minha vida. Isso eu falo com todas as vezes. O Pilates transformou a minha vida desde o ano de 2014. Eu estou aqui e estou aqui hoje para a gente poder bater um papo, porque eu acho que é importante, porque lógico que tive barreiras, tive obstáculos a passar, mas sempre eu encarei como oportunidades, né? Igual eu te disse, né? Campinas não fica próximo da minha cidade, mas quando eu recebi o convite, eu encarei com muita alegria, com muita vontade de vir aqui, porque se o Pilates transformou minha vida, ele pode transformar a vida de mais pessoas, tanto pacientes como profissionais da área. Então eu acho que o Pilates tem muito a crescer ainda, no Brasil e no mundo. Com certeza. E a gente vê, né? A gente sabe o tanto de cursos que a Vol dá também, por mês, por semana, na verdade. Toda semana tem curso em algum canto do país. Então, se a gente pensar o tanto de profissionais que está se formando, a gente vê que ainda é um mercado que vai crescer muito, né? Mas da mesma forma que a gente vê esse crescimento exponencial, a gente vê um déficit no conhecimento dos alunos. Então, tá aí um outro patamar que pode ser explorado, né? Que é essa questão do ensino na internet, mais cursos que podem ser fornecidos, até porque com a internet, exatamente pela internet, a internet ela vem para os dois lados, né? Tem um lado ruim e tem um lado bom. Eu acho que o lado ruim é que a gente está ficando muito dependente de informação rápida. E o lado bom é que a gente tem facilidade de empreender, de desenvolver isso com os seguidores. E o que eu gosto de falar também, que essa informação rápida nem sempre vem com qualidade. Então, com as pessoas que a gente tem contato, com os nossos alunos, né, profissionais do Pilates, a gente tem que sempre orientar. Tem o seu senso crítico, né, para você avaliar o que é interessante para você. Né, o que é realmente necessário, o que é importante para o nosso paciente, e nem sempre, né, o que está ali na rede social, de forma geral, é ok, está certo. A gente tem que ter o nosso senso crítico e a gente tem que, com base no nosso conhecimento, a gente tem que julgar o que é importante para a gente. Perfeito, é isso. Deixa eu voltar nesse acidente aí, que foi... Vamos lá. que eu interessei. Eu nunca tinha contado isso, porque, assim, quem é da minha cidade conhece, mas... deve ter rodado a cidade inteira, né? Não, sim, todo mundo... Mas foi o ônibus. Foi o ônibus. Você estava no ônibus? Sim, é o ônibus... E aí, a galera do ônibus? Sim, foi eu. Todo mundo ficou ruim ou só você? Não, foi só eu. Não acredito. Foi só eu. Bateu do seu lado? Como é que era? Ou você estava mais na frente? Como é que eu vou te explicar aqui? A linha do trem, ela vem dessa forma. Certo? O ônibus já tinha passado, o trem já tinha passado, né? Os vagões, a locomotiva da frente já tinha passado. E aí, segundo o motorista, eu acho que o sol atrapalhou e ele não conseguiu ver. E aí ele bateu no primeiro, segundo vagão. E aí o ônibus bateu um pouco de lado. Nisso que ele bateu de lado, ele travou e aí ele veio assim. Dessa forma, que foi aonde eu bati. Né? Que eu não sei, eu conto o que me contaram. Né? Eu julgo que eu bati naquele negocinho que abre a janela. Sabe? Eu acho que porque foi exatamente onde eu tenho
A marca. A marca. A cicatriz na Isso, na que eu cabeça. tenho a cicatriz. Isso chegou a fazer enxerto ósseo? Não tenho. Não Ficou tenho. com a falha óssea? Sim. Está aqui, gente. Tá com o cérebro exposto pra gente Não. hoje. Mentes brilhantes Sim. precisam ser vistas, né? Tipo assim. Interessante. E eu acho que essas coisas de acidente, né? Porque eu sofri um acidente ano passado. Sim. De moto versus carro. Eu acho que, eu não sei, dá alguma luz na gente, Sim. né? Quando a gente sobrevive. Deixa eu só te interromper, porque talvez você não tenha ideia do que o que foi essa lesão. Vou levantar um pouquinho. Vai? Só ia te pedir para você colocar a sua mão aqui. Ai, meu Deus do céu, Aqui. gente, eu tenho aflição. Só para você entender o que está acontecendo. Ficou quase com um triângulo, né? Isso. Só que não vem aqui. Não vou apertar, aqui, não, gente. Aqui, ó. Daqui. É tranquilo. Ah, ficou toda a lateral. Isso. Mas e aí? E foi. Não pode bater nunca. Então, na verdade, o médico disse que só se for objetos pontiagudos, certo? A batida eu já tomei, já joguei futebol. A esposa dele tá aqui, né? E joga futebol. Não jogo mais. Ah, tá. Não jogo mais porque veio uma lesão de cruzado. Só por isso, né? Veio uma lesão... Não, jogava sim, lógico que de brincadeira, pelada de fim de semana. E aí, foi 2016, 2017, veio uma lesão de cruzado. E até hoje eu tô na luta aí com essa lesão de cruzado. A gente tem que fazer uma cirurgia, mas o Pilates até hoje... Manteve, né? Conseguiu sustentar. Sim, consegue. Sim, a minha propriocepção é excelente. Raramente eu tenho essas instabilidades, né, que a falta do cruzado proporciona. Então, até hoje, vai tranquilo. Só não posso jogar bola. Eu acho que tá fazendo, para segurar mesmo. E me diz uma coisa. Nessa época que você estava na faculdade, você estava no segundo ano, né? Estava no primeiro ano, segundo período. Segundo período. E aí você ficou parado só uma semana? 21 dias. 21 dias. 21 dias. Foi Voltou uma pra semana. Faculdade, foi o rebuliço, né? Foi uma semana de hospital, mais 15 dias em casa e depois. Vida normal. Vida normal. Muita prova a fazer. E foi embora. Eu acho que foi super tranquilo. Legal. Eu realmente acho que essa questão de acidente muda um pouco o rumo da nossa vida, né? Sim, sim. Faz a gente perceber algumas coisas, faz a gente acordar para alguns pontos que a gente não estava prestando atenção. Eu acho que a minha vida depois do acidente mudou muito. Não em questão de eu ter trocado de área nem nada, porque eu continuei no Pilates, mas eu saí do meu emprego, eu falei, acho que aqui não é mais o meu lugar. Vim pra Vol, falei com o Rafael, Sim. e a gente teve essa conversa de abrir um espaço. Então, eu acho realmente que é um divisor, às vezes, para dar uma acordadinha, né? Mas que bom que você tá aqui hoje, né? Estamos aqui. Estamos aqui. O seu acidente foi? Foi em junho do ano. Vai fazer um ano agora. Um ano? Eu tava de moto e um carro entrou na minha frente. E aí, só tive uma fratura nasal, abri a boca, supercílio, mas só. Graças a Deus. Que bom, graças a Deus foi tranquilo. E me diz, nessa área do Pilates, vai fazer 10 anos já, né? 10 que anos. você tá formado. 10 anos que a gente tá. Ano que vem, então, festão. 10 anos. Festão, 10 Porque anos. vai fazer 10 anos de estúdio também, 10 né? 10 anos de estúdio. Você abriu foi Verdade. quando? Fim de ano? Foi, na verdade, né, que a gente começou com o Solo e Bola, a gente começou em abril de 2014. Abril de 2014. Abril de 2014, estava naquela época de Copa do Mundo no Brasil. E do estúdio mesmo foi dezembro de 2014. Vai fazer um ano aí. Nesse meio tempo, você fez vários cursos. Sim, fiz vários cursos. Tenho cursos da Vol. Cursos da Vol, eu fiz um segundo curso, né, de Pilates com a Vol, até a Dani. A Dani que está lá em BH, né, BH Contagem, né, eu fiz com ela. E agora eu estou lá na UFMG, fazendo o curso de aperfeiçoamento em Pilates. Ah, você está fazendo, né? Sim. É uma pós. Não, é um aperfeiçoamento, porque não tem a carga horária de uma pós, mas é um curso maior. Ele vai até outubro, se eu não me engano. E aí você tem aulas normais, assim, de anatomia, essas coisas? Como é que é? Ou só de Pilates? Não, tem anatomia aplicada ao Pilates e tem a dinâmica do Pilates, a forma tá iniciando agora, né, de Mat Pilates, vai ter Pilates em aparelhos. Se eu não me engano, acho que vai ter um módulo também de gestão em Pilates. Não sei assim, exatamente totalmente a grade, mas me interessou por ser um curso bastante completo. E oportunidade também, né? Eu acho que nós profissionais a gente tem que estar sempre
sempre dispostos, né, a estudar e aceitar, né, as opiniões, né? Eu vi que o Pilates lá da UFMG, ele tem uma área mais voltada para o Pilates clássico, uma área que hoje eu não atuo, né? O meu, ele é mais contemporâneo, então é um conhecimento a mais que eu vou ter. Eu acho importante. Para a gente completar. Importante. Continuar estudando, continuar, né? Ainda mais sempre. assim, 9 anos de formado, já é bom às Sim. vezes dar um recall, né? Que acaba Sim, ficando sim. distante. É sempre bom mesmo. Eu fiz E lá no seu... fiz o suspension também. Fez? Fiz o suspension. Hoje eu fico mais no Pilates contemporâneo mesmo. O suspension já não estou usando muito mais. Eu acho que a cabeça das pessoas realmente está mudando em relação a um contemporâneo tão diferente, né? Sim. Já voltando para o básico. Exatamente. Essa é a minha visão. É o que eu tento mostrar nas minhas redes sociais, assim, que o básico é mais importante é o básico, né? Não é super, o mais importante é o básico, né? A gente tem que construir, desconstruir, mas sempre voltando, né, porque o Joseph ensinou, agregando o nosso conhecimento no dia a dia, né? O que a gente viu que a ciência trouxe de novo para a gente. Eu acho que isso aí é super importante para todos os profissionais. Perfeito. E lá no seu estúdio hoje, é só você ou tem algum colaborador? Tem uma colaboradora, educadora física, e a gente leva, né, 90, acho que eu já tenho uns 90 alunos para rodar durante a semana, até sexta, até 11 da manhã, tem que rodar todo mundo. E foi assim que o meu sócio, né, o Marcelo, que no primeiro dia que a gente conversou, eu e o Marcelo, a gente conversou, eu falei, Marcelo, o Pilates, ele tem que ser mais assim, tem que ser menos alunos, né, máximo 3. Então, assim, a gente eu não posso colocar muita gente aqui. E aí o Marcelo pegou e falou comigo, Fabrício, hoje está tranquilo, mas você vai ter que se adaptar, porque só tem você na cidade. Na época só tinha você? Só tem eu, até hoje. Hoje só tem você? Hoje na cidade. Você domina o mercado, então. Sim, já teve um estúdio, o estúdio não foi à frente. E ele falou, Fabrício, você vai ter que se adaptar, você vai ter que... suprir a demanda. Você tem que melhorar a sua dinâmica, você tem que adaptar a sua dinâmica para trazer mais pessoas, porque você vai ver que você não vai ter horário. E realmente foi o que aconteceu. Hoje em dia, a minha dinâmica funciona de 4 a 5 alunos por horário, né? Eu adquiri mais aparelhos para poder suprir a demanda. Tem muita procura. E, assim, chega 8 da noite, a gente fica cansado. Óbvio. Fica cansado, mas grato por tudo que... Assim, cada ensinamento que o paciente traz, poder ajudar essas pessoas, eu acho que é super importante. E aí, depois das 8, tem que gravar conteúdo. Você separa a noite para gravar? Para a noite. Eu acho que a luz do estúdio fica melhor à noite também. E aí eu vou me organizando durante a semana. Hoje está mais tranquilo, hoje vou gravar meus conteúdos agora. Esse aqui eu vou deixar para o fim de semana. Então, eu vou gravando os conteúdos. Então, assim, a desculpa que você não tem tempo para produzir, eu acho que isso aí depende, você tem que se organizar. Né? Eu sempre... que eu comecei no digital foi... Isso que eu ia perguntar. Foi 2016. 2016, não foi? Ela não vai saber, mas eu sei, acho 2016. Foi 2016? Tá bom, acho que foi 2016. Eu sei, se eu não me engano. E aí, em 2016, a gente pensou assim, eu preciso mostrar o meu trabalho, né, para a gente conseguir mais alunos. Tem que trazer mais alunos, né, seria mais local. Foi aquele primeiro momento. Né, então, eu comecei ali no digital em 2016. E aí, se eu não me engano, 2019, acho que foi 2019, 2020, se eu não me engano. 2020, pandemia. Isso. E aí, que eu mudei o meu rumo. Mudei a rota. Vou falar para instrutores de Pilates. Aí eu mudei a rota ali em 2020 e ali eu estou aprendendo a cada dia. Cada dia é uma coisa nova que a gente aprende.
as redes sociais, elas estão em constante mudança e a gente, eu sempre falo assim, não adianta eu querer brigar com a rede social, eu vou ter que me adaptar a ela. Eu tenho que entender como que ela está funcionando hoje, o que o algoritmo dela quer, para mim poder adaptar meu conteúdo da forma que facilita a distribuição, melhora a distribuição do meu conteúdo, para poder alcançar mais pessoas que são as pessoas que eu quero conversar, que são os instrutores de Pilates. E quando você acha que foi assim a sua virada mesmo, o boom seu da internet? A virada, olha, começou a virar quando eu fiz o curso da Vol. Foi em 2019 que eu comecei a decidir que, falei, vamos para o digital. Comecei ali no curso da Vol. A Vol enfatiza isso muito, né, a importância do digital, que eu também concordo, acho super importante. E ali em 2020 eu comecei a produzir o conteúdo, mas ali eu comecei a entender, no final de 2020, que eu estava um pouquinho errado, que eu estava fazendo conteúdo para público final. E aí depois, ali em 2020, final de 2020, 2021, eu mudei. Ali, vou falar com instrutores, e ali eu comecei a buscar um conteúdo mais técnico. Vi que o carrossel, né, em 2021, a forma, né, do conteúdo do Instagram que melhor distribuía naquele momento era o carrossel. Então, eu comecei a criar conteúdo ali com o carrossel, comecei a colocar algumas hashtags ali, e as hashtags, ali eu comecei a entender que começou a vir uma galera muito estranha. As hashtags... Estavam erradas. E depois eu fui encontrando as corretas. Né? A gente foi encontrando, né, as hashtags ideais em língua portuguesa, que eu acho que foi a primeira sacada que eu tive, né? E começou a vir profissionais realmente do Pilates. E ali eu comecei com os patrocinados, impulsionar o meu conteúdo, e ali começou a vir o profissional mesmo. A gente está em 2023. A gente está em 2023. Em 2022, eu comecei a dar o boom mesmo, né? Que a gente passou dos 10 mil, e aí comecei a pensar comigo que vou postar todo dia. A primeira sacada é essa, que eu acho que, para quem está começando, eu acho que muito importante é você ter a frequência. Não adianta nada você ter um conteúdo muito top, sendo que você vai postar uma vez por semana. Não adianta, né? Porque o Instagram, ele precisa de conteúdo. Né? Se você tem 7 conteúdos para perguntar todo dia, né? Se desses 7, né, 3 são bons, né, esses 3 eles vão voltar para esses seguidores, vão trazer mais seguidores para você e eles vão continuar a ver. Né? O que eu vejo muito, às vezes a galera pega e começa a postar muitos stories. Acho que o stories que vai me trazer novos seguidores. Não, a gente tem que encher o nosso feed primeiro. Né? A gente tem que fazer stories? Tem. Mas a gente tem que encher o nosso feed com conteúdo bom. Né? Não falo para não errar, que eu acho que a gente tem que errar para a gente aprender. Né? Já errei muito ali naquele Instagram, e eu acho que a principal sacada é todo dia ser constante, ter organização e falar o conteúdo direcionado para o público que você quer. Você tem o seu público na cabeça, eu acho que isso aí é uma grande... É válido. Isso. Né? Mas me fala assim, você falou que ano passado você bateu 10. Acho que começou a virar... acho que 10 foi final de 2021. Isso. E o que aconteceu que foi, né? O que você acha que você fez, que foi a sua estratégia, que de 10 foi para 104, 103, 103, né? O que você acha que foi esse boom todo? Aquele boom que você fez foi que nas mudou? Sequências. Foi nas sequências. Carrossel? Foi sequência, foi carrossel. O Rios, né, veio com mais força ano passado, né, e começou a chegar, né, a primeiro momento, né, teve uma publicação em março, abril, não sei, que viralizou. Deu 1 milhão de visualizações. Só que essa publicação de 1 milhão de visualizações não foi a melhor que eu tive. Por quê? Porque eu comecei a analisar meu conteúdo ali e vi que começou a aparecer muito seguidor aleatório asiático. Tinha muito asiático.
foi aquilo ali. Eu achei a primeiro momento que estava muito bom, mas depois eu vi que não era. E foi exatamente, foi conteúdo de Pilates, na verdade, acho que foi funcional, com bola. Acho que foi um exercício com bola. E aquela publicação viralizou, só que trouxe muita gente estranha. E aí eu cheguei nos 50 mil, e a partir dos 50 eu fui perdendo muito seguidor e ganhando muito seguidor. Ao mesmo tempo, né? Você começou a trocar. Isso, fui trocar. Eu fiquei trocando seguidor e hoje o meu engajamento é muito melhor. É muito melhor, porque nessa troca de seguidores, eu cheguei, quando eu cheguei no 100, eu vi que começou a trocar muito seguidor. Que realmente aqueles que vieram, teve essa publicação, depois, se eu não me engano, acho que teve mais 2. E foi trocando. E agora eu tô mantendo o meu número de seguidores constantes, só que o engajamento melhorou. Então, eu acho que a grande sacada foi essa de poder analisar os números. Quando a gente analisa os números, que eu comecei a ver, eu falei, agora está vindo o público que eu quero. Você precisou realmente botar as cartas na mesa e analisar, assim, na verdade, o que me interessa não é viralizar, né? Não é viralizar. Porque muita gente tem esse sonho de viralizar, né? E, na verdade, não é tão bom. Não é. Viralizar não é bom. Não é bom viralizar. Se o seu nicho é piadinha, essas coisas, até vai, né? Mas como a gente trabalha com ensino, a gente precisa que aquele público que chegue seja um público que vai realmente consumir o nosso conteúdo, não só aquele único que foi viralizado, ou somente esse tipo de post, que é uma coisa que não acontece sempre, né? Sim. Geralmente, eu tenho uma organização de conteúdo e geralmente o conteúdo de humor fica para sexta, sábado, domingo. Que é mais light. Que a galera que já está... Ninguém vai procurar informação muito técnica nesses momentos. Então, eu deixo o humor, eu acho importante também para humanizar o conteúdo também. Então, deixo para sexta, sábado, eu acho que é importante também, eu gosto. Eu estava olhando lá o seu feed e falei, gente, esse menino posta realmente todo dia, né? Você tem conteúdo ali. Porque a gente faz um quadro, né, no final, onde eu desço um pouquinho, dou uma olhada lá na sua história de Instagram. Mas, assim, não vi foto de família. Sim, na verdade, eu tenho um perfil, que é pessoal. E aí foi crescendo daquela forma e às vezes eu não quero desapegar do meu perfil pessoal. Tenho o meu perfil pessoal, mas eu acho que é importante sim, humanizar com as fotos da família. Isso aí está no projeto para acontecer. Vai acontecer, fazer a transição. Sim. Eu gosto de falar também que você disse que eu posto todo dia. Mas uma sacada também que eu gosto de falar muito aqui, postar todo dia é diferente de ter conteúdo novo todo dia. Certo? Porque eu acho importante você reciclar conteúdo. Eu acho que isso aí é muito importante para a galera que está no digital. Se você recicla, você vai conseguir ser mais constante e o seu cansaço tende a se reduzir. Se você teve uma publicação, certo? Ontem, se eu não me engano, você me stalkeou, você falou que foi desse ano. Mas quantas pessoas você acredita que fazem isso? Não. Quase Quando ninguém. você está no seu perfil, você vai deslizar, está no perfil que você quer analisar, você vai rodar 3 vezes no máximo, certo? Se eu tenho um conteúdo todo dia ali, vamos pensar que daqui 2 meses, provavelmente a pessoa não chegou nele. Então, se você tem um conteúdo bom, que aí vai na parte das métricas, que eu acho super importante analisar, se você foi nas métricas, você viu qual o seu conteúdo é bom. Você pode reciclar ele. Se você tem um carrossel, você pode virar um Reels. Se você tem um Reels, ele pode virar um carrossel, dependendo da forma que você tem esse conteúdo. Perfeito. Eu acho que isso é uma sacada. Foi o que eu disse, que eu conversando com o Rafael agora há pouco, a questão da reciclagem. Se o seu conteúdo foi bom, numa primeira postagem... Usa de novo, né? Vai usar de novo. Daqui, a segunda postagem, muito provavelmente, vai vir melhor. E eu já tive vários acontecimentos desse. Já pensei nisso, mas você acredita que eu acho que eu nunca pus em prática? De pegar realmente um post que foi muito bom, sei lá, 1 ano atrás, e testar ele de novo agora. Nem precisa ser 1 ano. Tão longe, né? Não precisa ser tão longe. Mas é uma sacada que eu acho super importante. Porque
a minha vida é dia a dia trabalhando com Pilates. Você começa às 7? 7 da manhã. E vai até 8? 8 da noite. Então, assim... Cidade pequena, o pessoal não vai até 10, né? Não, até 10 não dá, não. É porque quem que vai, né? Não dá. O pessoal quer dormir cedo, né? Sim, a galera lá... acho que só eu que durmo tarde. É porque cidade pequena, provavelmente, eles trabalham nas outras, né? Na verdade, tem muita gente, assim, quem mora na cidade mesmo, sim, trabalha na cidade. Então, assim, né, geralmente o público ali vai rodar muito ali na zona rural, trabalho de zona rural e trabalho, né, em órgãos públicos da cidade. Então, geralmente ali na parte da tarde, mais finalzinho da manhã, vem um público mais idoso, né, aquele público aposentado, mais fim de tarde, início do dia, a galera... O pessoal do trabalho. Do trabalho. É normal, né? Os senhorzinhos, né? Ou as mães do Pilates, né? Sim. Público aqui em Campinas tem bastante mãe de Pilates, né? Que deixa o filho na escola, passa o dia inteiro de roupa de ginástica, aí vai para Pilates, vai para não sei aonde. Eu adoro. E aí você tem ali uma agenda e um cronograma, então você faz os seus posts sempre depois. Essa é a sua programação, porque no meio do dia você é gestor. Sim. E qual que é o tempo? Porque eu vi lá que você tem mentoria, né? Tem mentoria. Qual que é o tempo que você tira para isso? Da mentoria, geralmente, é depois do horário. Às 8. Isso. E, geralmente, eu não abro muitas vagas justamente por isso. Por causa da minha agenda, muito completa. Né? A gente tô em transição ainda para... Pro digital, você Pro diz? digital, para trabalhar, né? Porque o meu futuro, eu penso em trabalhar muito com instrutores. Então, ainda tenho muitos alunos... Mas a mentoria, geralmente, eu tenho 2, 3 alunos por vez, assim, né? Não aumento muito, né? Não abro muitas vagas justamente por isso. Certo. Mas a ideia é ter um curso mesmo. É começar a passar mais pacientes, mais alunos, né? Para a sua colaboradora, ou chamar talvez mais um aí, se for a demanda. Você tem um kit ou como é que é o seu estúdio? Eu tenho um kit, mais um reformer e mais uma chair. Ah, quase 2 ali já, né? Geralmente agora sim, né? O Pilates hoje está muito em reforma torre, chair. Então, assim, né? Eu dei um up, né, no meu estúdio ano passado, justamente para poder atender a demanda. Ótimo. Quanto mais equipamento você tiver, mais pessoas você consegue atender, né? Sim. Vamos às perguntas do público agora. É um quadro que a gente costuma fazer aqui. Por que será que está com essa ali? E a gente abre uma caixinha e deixa o pessoal perguntar. Às vezes eu abro na minha, às vezes na da avó, e assim vai, tá? Sim. Vamos lá, Fabrício. Você acha que é necessário sempre trazer exercícios novos aos alunos para ter sucesso? Não acredito. Porque se você, em qualquer área da nossa vida, se a gente não repetir, a gente não aprende. Então, eu acredito que essa repetição é super importante. A gente pode adaptar? Pode. Né? Acredito que tem exercícios de solo que a gente consegue realizar na chair, que a gente consegue realizar no reformer, que a gente consegue realizar no Cadillac, que a gente consegue realizar no Barrel. Não necessariamente precisa ser exatamente igual, né? Mas eu acho que trazer exercícios novos sempre vai prejudicar a evolução do seu aluno. A gente tem que ter um repertório de exercício? Acredito que sim, acho importante, né? Para a gente ter recurso para atender aos mais diferentes tipos de pacientes que a gente vê no dia a dia. Então, assim, sobre trazer exercícios novos todo dia, não acho que é interessante, não. Mas você já teve essa fase? Sim, com certeza. Todo mundo teve. Todo mundo teve e todo mundo vai ter. Né? Geralmente, eu acredito hoje, né, que a gente está nessa transição. Ainda vejo, já tive alunos da mentoria que chegou para mim: Fabrício, eu quero só exercício. Pode passar bastante exercício porque eu tenho que aumentar meu repertório. Eu tenho muitos alunos aqui, eles gostam de exercícios novos. Aí eu falei: vamos parar um pouquinho, vamos pensar aqui. Você acha que eles vão conseguir aprender com apenas um dia? Ele falou: não. Mas por que você quer exercícios todos novos? Ah, porque eu tenho que diversificar. Eu falei: não, mas não necessariamente você tem que diversificar em toda a aula. Pare e pensa na sua vida. Pensa quanto tempo você demorou para você aprender determinado assunto, aprender determinada coisa na sua vida. Foi com base na sua repetição. A primeira repetição não vai sair tão perfeita quanto a 15ª, por exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, quanto à questão de criar exercícios novos. Né? A gente tem, igual eu disse lá no início, a gente tem que trazer a essência, a gente tem que manter a essência do Pilates.
Acho super importante essa questão, manter a essência. Concordo. Eu acho que é por isso que você acabou largando um pouquinho ali o suspenso, né? Isso, porque isso. é muito legal, é bonito de ver e tudo mais. Só que a hora que a gente para pensar em questão, até mesmo de função, perde um pouco, né? É a minha opinião, tá, gente? Não, Só que gosta de suspense. Mas, assim, não, é eu acho que, às vezes, eu fiz o curso, eu vi, precisei experimentar, mas eu vi que muitas coisas eram entra na postura e sai. Não é necessariamente um exercício... Amigo, liga o ar aí, porque tá vindo uns bichinhos aqui. Bichinho de banana, né? Às vezes era entra na postura e sai. Eu não via, assim, uma linha de raciocínio em função daquela metodologia. Então, eu acho que tá caminhando realmente pro básico, porque o básico funciona. E a gente vê mais resultado nos alunos. Sim, e se você analisou meu perfil, eu não tenho praticamente exercícios aéreos. Eu tenho uma sequência de exercícios aéreos que eu gosto. No Cadillac, eu tenho uma sequência que eu gosto. Mas eu fico nessa sequência, porque eu não vejo com tanta relevância a questão dos exercícios aéreos no Pilates. A questão que você disse, de dar função ao aluno. Né? Vamos dar um exemplo, se sobrou um pouquinho na aula, assim, o aluno quer fazer, fala, vamos fazer um momento de entretenimento? Vamos fazer. Mas, assim, dizer que aquilo ali é o mais importante da aula, não é. Assim, eu acho que os exercícios aéreos, assim, né? Hoje em dia já saiu um pouco de moda. Já saiu. Quase você que pode... isso, né? Saiu de moda. Saiu de moda. Existe moda para tudo, inclusive no Pilates. Então, hoje a gente está na moda do básico. Daqui um pouco, a gente não sabe, né, o que vai voltar. Estamos em constante mudança. Em constante mudança, Construção a gente pegar, sequências. quando eu comecei no Pilates, tinha muito essa questão de passar muito exercício, assim. A gente pensava realmente no que a gente queria para o aluno, sempre teve isso, acho que isso faz parte da função do fisioterapeuta, do profissional da educação física, mas não tinha uma ligação entre um exercício e outro, né? Sim. A gente acabava empanando, eu falo que empanar o aluno é ficar rodando ele muito, né? Deita de barriga para baixo, para arriba, para cima, decúbito dorsal, decúbito ventral. E hoje eu já vejo que a gente trabalha mais, eu trabalho dessa forma, né? Que é mais sequência, mas eu já trabalhei dessa outra forma e tá tudo bem também, faz parte da minha história. Faz parte do seu crescimento. Isso, faz parte do meu desenvolvimento profissional. Então, acho que isso aí é importante e essa questão realmente é verdade, né? Aproveitar ao máximo o decúbito daquele aluno, né? A maioria dos exercícios, né? Aquele decúbito, aproveitar ao máximo, acho que isso é super importante para a dinâmica da aula, né? A aula vai fluir melhor, você vai conseguir explorar mais aquele aluno, né? Construindo essas sequências. E eu vejo também que os alunos, às vezes, não precisam de 50 minutos de aula, né? Porque antigamente precisava. Porque com essas trocas a gente acaba gastando muito tempo, né? Ajusta o equipamento, ajusta a mola, a alça, troca pela alça de pé. E isso tudo parece... Hoje, se eu faço alguma aula que alguém está me dando assim, geralmente quando a gente fazia curso, tem aquela hora da prática, né? O aluno, eu acho que sim, está me enrolando para gastar o tempo e pensar no próximo exercício, né? É verdade. E assim, a gente sempre tem que ajustar o nível do desafio do aluno. Né, a questão, né, dos exercícios, né, a gente tem que ter sempre atenção nessa questão. Né, qual o nível, né, de desafio do meu aluno? Né, o aluno idoso ele tem um nível de desafio, o aluno mais jovem ele tem um outro nível, vai ter as particularidades dele. A gente tem que estar sempre atento a ajustar esse nível de desafio daquele aluno para ele se sentir bem, para ele não se sentir assim, está muito fácil, nem se sentir frustrado. Está muito difícil, eu não consigo fazer Pilates. Então, se você coloca um nível de dificuldade muito grande e o aluno não consegue realizar, pode sair frustrado. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de ajustar o nível ideal para aquele aluno que a gente está atendendo naquele momento. Perfeito. Vamos para a próxima. Qual o melhor marketing, na sua opinião, para atrair novos alunos? Então, você disse que você fez essa transição, né? Antigamente, você fazia um marketing para o público final... E hoje você tem esse marketing voltado para os alunos. Você tem um Instagram separado do estúdio? Não tenho. O meu estúdio é igual eu falei, estou bem no interior, então eu uso meu Facebook. Seu Facebook? Meu Facebook, para trazer novos alunos. Engraçado. Cidade pequena. E o que acontece? Mas, na verdade, não é o Facebook, assim, o Facebook vê, os alunos veem que eu estou com um estúdio, estou trabalhando e tal, mas o meu status do meu WhatsApp, eu tenho muita gente.
Tem muita gente assim, da né, cidade. que já foi meus alunos. E tem um grupo de WhatsApp com os meus pacientes, com os meus alunos atuais e com meus alunos antigos. Então, eles sempre estão me vendo ali. Então, a gente imagina, né, quando a gente está, né, o Facebook, o Instagram, na rede social, a gente pode estar pescando, né, se a gente pega assim, eu tenho o meu Instagram é voltado para instrutores, né? Se eu jogar, né, vamos imaginar um rio ou uma lagoa, certo? Se eu estou jogando no Instagram, eu estou pescando no rio, o rio está passando gente de tudo que é jeito, né? Vai passar algumas pessoas da minha cidade, vai passar, certo? Ou eu posso estar pescando em uma lagoa, né, onde eu vou jogar, né, jogar assim, entre aspas, né, vou lançar o meu conteúdo ali para algumas pessoas que possivelmente já estão famintas por alguma coisa, por atividade física, por pilates, né, que aí, na verdade, eu estou falando do meu grupo de WhatsApp. São pessoas que já fizeram pilates comigo, que fazem pilates comigo. Então, aquele grupo menor, possivelmente é mais fácil de ter a captação dos clientes. Perfeito. Uma ótima visão, né? Certo? Porque realmente, se o Instagram acaba sendo muito aberto, né? Muito aberto. E principalmente cidade pequena, eu acho que essa questão de todo mundo se conhecer é um bom marketing, né? E ajustar o seu marketing de acordo com o local onde você está. Sim, né? Ajustar a localização. Né? Se fosse numa cidade maior, né, eu usaria, né, o Ads, isso, usaria, só que eu selecionaria a região, né? E se você tem, né, acesso, você já usou o Meta, né, o gerenciador de anúncios do Meta, você consegue selecionar a região, consegue selecionar o público que você quer, a idade que você quer, então você consegue direcionar o conteúdo e provavelmente você vai conseguir economizar, você vai conseguir fazer uma melhor divulgação e um menor preço. Então, a gente tem que tomar cuidado, assim, tanto de interior, né, no interior, quanto em cidade grande, né? A gente tem que ter uma estratégia, buscar essa estratégia de marketing para a gente conseguir, né, conseguir um novo aluno por um menor custo, né? Que isso interfere no seu orçamento, no meu orçamento. E qual que é o tipo de conteúdo que você acha que mais dá certo, seja no grupo do WhatsApp ou seja no tráfego, para cliente? Para cliente, eu acredito que a gente e na dor do paciente. A dor hoje eu vejo bastante alunos, né, com dor lombar, com dor no joelho. Eu acho que esse conteúdo ele tem a chance de trazer mais novos alunos do que um conteúdo muito específico. Então, eu vou falar de dor lombar, eu vou falar de cansaço pós-trabalho, estresse. Eu acho que na minha região funciona muito bem. Então, assim, quanto mais simples, né, nesse caso, for o conteúdo, né, para cliente final, melhor. Eu acho que isso aí é super importante. Também acho. Perfeito. É realmente adequar de acordo com a região. Mas eu acho que essa questão do estresse aí deve funcionar muito em São Paulo também. Funciona, com certeza, com certeza Aqui em Campinas sim. também, nossa. Quando que você sentiu que era hora de começar uma mentoria? Porque é um processo, né? É um processo, sim. Quando eu comecei a receber muita pergunta, Fabrício, tem mentoria? Como você faz? Você dá algum curso? Onde que fica a sua cidade? Onde você atende? Como que faz para a gente marcar uma consultoria? Tive essas perguntas que começaram a chamar a minha atenção, né? E a partir dali eu falei, eu acho que é importante, né, eu poder conversar com outros profissionais do Pilates, mas de uma forma remunerada, porque eu já conversava, eu já dava dicas e aí eu pensei assim, vou selecionar o conteúdo, vou ver o que eu sei falar de melhor e vou passar nessa mentoria. E hoje você, com o digital, né, num total, assim, a sua fonte de renda é seu estúdio e as mentorias? Isso. Ou tem alguma coisa de parceria lá na sua cidade? Não. Nada, você é bem fechado, só para trabalho mesmo. Só para trabalho. Não trabalho de blogueiro, eu digo, né? Não. Na cidade mesmo não sou blogueiro. Né? Não, como não, gente? Você é uma cidade de quanto? Oi, 10 mil habitantes. 10? Não, pelo amor de Deus. Eu tenho 10 mil habitantes. E você não é considerado blogueiro? Acredito que na cidade
Acho que não. Louco, gente, como assim? Acho que não. Uma cidade de 10 mil seguidores, você tem 10 mil seguidores. Geralmente, os meus amigos falam que o meu Instagram é o que mais bomba na cidade. É óbvio, né? Deve ser mesmo. Falou, Fabrício, como é que você fez isso? Nossa, Fabrício, nossa publicação teve 20 mil visualizações. Nossa, aquele lá teve 1 milhão. Como que você fez isso? Eu falei, cara, eu só faço todo dia. Eu faço todo dia. Eu entendi, eu precisei entender como é que funciona a máquina. Né? Quando você compra um produto novo, você não tem que começar a entender como é que funcionam as coisas? Sim. Né? Eu tive que entender como é que funciona o meu público, o que eu vou direcionar para eles e o que não faz sentido, o que dá errado. Não tem aquele mesmo produto que você comprou, que você usa algumas coisas importantes, você desusar, isso aqui não serve para nada. É isso, a gente seleciona. Para poder trazer o melhor, poder trazer para a gente o melhor daquela máquina, daquele produto que a gente está oferecendo. E você acha que você ainda vai lançar algum produto digital, assim? Ou você acha, não é muito minha cara? Não, é minha cara sim. É minha cara sim. Minha cara total. É minha cara, olha pra você ver. Minha cara é claro. Olha pra você ver minha carinha aqui, ó. Digital. Digital tá escrito digital aqui, ó. É importante, né? Sim, não. Mas seria mais voltado, assim, para essa questão de gestão ou Instagram? O que você acha que é o teu nicho hoje? O meu nicho hoje está em construção de sequências e gestão de estúdio. Então, a ideia é juntar esses dois, que é o que eu hoje sei de melhor. Né? Construir sequências, gestão de estúdio, atender mais alunos, né, em determinado horário, porque muita gente hoje não trabalha dessa forma de questão de sequências, trabalha em forma de rodízio, 3 pessoas, e está fechado nisso e ainda não aceitou de se desconstruir. A galera ainda não aceitou, não pode. Dor, né? Mudar a forma de trabalho, assim. É um processo também. Também acredito que não adianta você querer desconstruir. Um dia é dessa forma, no outro dia é totalmente diferente. Sim. Tem que ir aos poucos. E não foi assim com a gente também, né? Não foi. É importante que eles saibam isso. Sim. Eu acho que a gente começou com sequências pequenas, né? Aí depois já mudava ali o exercício, já começava a empanar o aluno de novo, e isso é um processo até para que o aluno não sinta aquele choque de aula que ele está acostumado a já trabalhar, né? Ele já está acostumado a vivenciar a aula daquela maneira todo dia, e chega uma semana, você troca tudo, ele vai falar, opa, não é isso que eu contratei, né? Não é esse o profissional que eu estava pedindo. Então, eu acho que tem que ser em dose homeopática, para que eles sintam de leve. Sintam de leve. Não seja uma dor do parto. Sim. Legal. Questão da... Agora a gente vai entrar num quadro. Você se lembra? Calma, não fui tão longe. Não peguei teu Facebook, deve ter coisa boa lá, hein? Agora que você falou que na sua cidade você divulga no Face, eu não fui pro Face. Deve ter coisa perto muito... da capital a gente tá só Instagram. eu sabia que era isso. Nossa, que alto! Esse é o Fabrício de 2017. Foi importante para vocês verem. Foi quando eu fiz o curso. Foi quando você fez o curso? Foi quando eu fiz o curso. Não, eu me enganei. Esse aí é o seu primeiro post do Instagram. Então, não foi 16, foi 17. Foi 17. Esse é o seu primeiro post do Insta. Então, mas nessa época a gente acreditava, né? A gente trouxe aqui a Thalissa também. Cada coisa que apareceu ali, ela ficava, gente... Meu Deus! Foi quando eu fiz o curso da Suspension, né? E aquilo ali, naquela época, vendia. Moda, vendia, e aí o pessoal muito, chegava querendo fazer, né? Se eu não me engano, eu acho que foi o Volcast da Harmônica que eu escutei. Às vezes, nas viagens que eu faço de BH para o interior, estava escutando. E realmente, né, eu não vi o vídeo, mas assim, a reação que ela teve é realmente isso. Naquele momento, isso vendia. 2017, vendia. Hoje em dia, a gente sabe que não vende. Perfeito. É exatamente isso. A gente só traz essas coisas... Não é nem pra você ver. Eu acho que é mais para as pessoas entenderem que, tipo assim... Tem fase. Isso. Tem fase para tudo. A gente muda, a gente é cíclico. E foi a fase do suspense para cabeça. Olha só. Imagina se cai esse strap da parede. Realmente aconteceu no meu estúdio. Aconteceu.
E você vou mandar, não chegou a cair, mas eu vou mandar o Volcast para minha aluna, que é minha aluna até hoje. Que caiu. Ela não caiu, mas ela ficou presa. Ela ficou presa e aí eu falei com ela, calma, põe a sua mão no chão que eu vou te ajudar. Fabrício, mas eu não vou tirar a mão daqui. Não adianta que eu não vou tirar a mão daqui, eu vou ficar aqui. Falei, então eu não consigo te ajudar. Então você vai ficar aí, eu falei, confia em mim que a gente vai conseguir sair. Não, Fabrício, eu não vou tirar a mão. E foi um processo. E foi um processo para tentar tirar ela de lá. E isso aconteceu. É verdade. Chorei, mas é bem semelhante àquilo ali. Até quando a gente trabalha com o básico, tem hora que acontece umas coisas que você fala, como? É importante a gente tentar evitar ao máximo, né? A gente tenta se blindar de todas as formas. Mas os alunos têm capacidades, assim, incríveis, né? Sim. Sim. Ainda na época, né? Dos desafios. Exatamente, na época dos desafios. Imagina se rola a bola para lateral, hein? Imagina se rola. Mas isso aí vendia demais. Quantas pessoas não chegavam, eu quero fazer esse? Eu quero esse. E tudo bem também. Essa aluna aí era naquele momento, acho que era uma aluna de 12, 13 anos no máximo. 12, 13 anos. E que ela ia porque era obrigada pela mãe. E aí, a Fabrício, eu não vou querer fazer isso. Ela chegava, ela sentava e falava, vamos fazer. E ela falava assim, não, eu quero fazer isso aqui. E aí falei, vamos fazer, mas primeiro vamos fazer este exercício aqui, que eu acho que é importante para você. Ó, eu vou contar para sua mãe. Eu vou contar para sua mãe. E depois a gente faz. Não, foi tranquilo, na base da ameaça. É que adolescente é difícil, né? Eu falo isso em quase todos os podcasts. Super demais. Mas hoje você atende ou não? Oi? Hoje você atende adolescente ou não? Tô pensando aqui, eu acho que eu não tenho adolescentes. Não tenho adolescentes. Realmente deram muito trabalho. E hoje em dia a minha agenda não permite. Você passa tudo para colaboradora, né? Exato. Porque daí não pode recusar também. Exatamente. Cliente, exatamente. Eu falo que eu não atendo também, não. Eu passo. Ah, não. Vem com tédio escrito na testa, né? Tédio. Mas é isso, faz parte do processo. Até essa aluna, o tamanho dela era bom, mas já tive crianças, por exemplo, de 10 anos, onde que a estatura tinha que fazer muitas adaptações nos aparelhos. Uhum. Então, aquilo ali demandava tempo. Por eu ter uma agenda muito cheia, era difícil. Uhum. Né? Me gastava tempo, a aula não fluía naturalmente. Uhum. Naquela época também, de 2017, não fluía. Porque eu estava, né, em rodízio, né? Os pacientes tinham que passar em todos os aparelhos, eu estava em rodízio e não fluía. Por quê? Porque me demandava muito tempo fazer essas adaptações para criança e adolescente. Sim, concordo. E eu acho que é uma questão da gente definir o público, né? Sim. Qual que é o meu público hoje? Em média, 22 a 60, 70 anos, né? Não pego mais nem esse público tão jovem. Mas é uma questão de gosto também. Sim. O meu forte hoje é o meu público de idosos. Idosos. Público fortíssimo. É uma cidade que é mais idosa ou mais jovem? Idosa. Idosos. Geralmente os jovens foram para fora, foram trabalhar. Né? E ficou o Fabrício, que é jovem e continua lá. Mas vai ficar lucrando com os idosos da cidade, tá bom? Sobrou para você. Olha aqui o evento. Aí mostrando a importância, né? Porque você se formou em 2014. 14. E aí você continua se atualizando. Continuo, sim. É muito bom o evento da Vol, né? Excelente. Nossa, a gente vem, né? A gente volta com gás. Com gás, Igual eu te disse, a minha cidade não é próximo daqui. Né? Então, gastei nesse dia eu não vim de carro, eu vim de ônibus. Né? Eu peguei o ônibus, viajei a madrugada inteira para estar aqui no evento e adorei. Nossa, foi fenomenal, foi top. Pena que eu não vou poder comparecer esse ano, mas retornarei. Eu também não pude ir para Gramado, mas nesse aí eu vou. Fica aqui o convite para vocês que querem participar do encontro, tá? Não sei se tem vaga ainda quando você estiver assistindo esse vídeo, mas a gente sempre dá um jeitinho.
Super recomendo, gente. Vale muito a pena. Vale muito a pena. É uma troca, né? Na verdade, você com outros profissionais. Sim. Aconteceu muito networking. Muito networking. A gente conheceu, né? Eu conheci muita gente que até hoje eu converso, né? Conheci gente do Sul, gente do Nordeste, que a gente mantém, né, o contato ali. E foi através desse evento da Avol. Muito bom. E esse aqui, na verdade, eu só peguei porque foi esse ano ainda, né? Eu não desci tanto para ver esses maiores aí que você falou. Eu falei que ele bomba na internet, gente. Quase meio milhão ali. Você falou que já tem de 1 milhão. Tem então, de 1 milhão. A gente sabe que às vezes a gente mantém quem trabalha com isso, né? 20 mil, 30 mil, 50 mil, quando bomba. Agora, isso aí realmente eu acho que é muito estratégia, né? Porque ali eu vi que você tinha escrito alguma coisa na legenda, mas você sempre puxa pro Pilates. Eu acho que foi depois dessas É uma coisa que eu vim dirigindo para cá e vim pensando sobre o que a gente podia conversar hoje, que é interessante para quem está no digital. Para quem está no digital, né? Eu tenho minhas referências. Eu entro em Instagram de pessoas do Pilates, frequento a doutora Mariana Dias, o Rafael, a Thalissa, a Harmônica, vejo a galera do Pilates, mas as minhas referências nesses vídeos, né, de humor, de algum meme que eu vou criar, não vem do Pilates. Porque se eu pegar do Pilates, eu estou apenas copiando, certo? E o que eu gosto muito, né, são nichos, né, podem ser parecidos ou então podem ser totalmente diferentes. Que falo, nossa, isso aqui é legal. Isso aqui vem... pode vir para o Pilates, eu posso adaptar. Inclusive, tem um que está para sair. Não sei que quando as pessoas assistirem um vídeo se vai ter saído, se ainda vai sair. Mas tem um que eu achei super legal. Super legal. Conversei com a dona, né, do vídeo. Perguntei, você autoriza eu fazer um meme? Eu acho que isso aí é super importante. Sim, porque a pessoa dá o crédito, a pessoa vai chegar e vem e... do nada apareceu um conteúdo que pode viralizar. Sim. Pode viralizar. E aí, do nada, poxa, mas... né, como assim? Ele pegou aqui, não falou nada comigo. Inclusive, eu tenho uma amiga que saiu essa semana na Choquei. E ela foi num podcast, ela é fisio-respiratória. E ela tava falando... Se vocês seguem a Choquei, provavelmente vocês viram, tá? Ela tava falando sobre coisas estranhas que acontecem nos hospitais. Que pessoas falam de enfermeiras que aparecem... E ela apareceu lá e nada. Ninguém deu crédito. E aí a gente tava falando, putz, que chato, né? Ela foi lá, apareceu com o rostinho dela e ninguém deu crédito. Deram na alfinetei, mas assim... Sim. É muito chato isso, muito legal você ter falado. Tem um vídeo desse, não sei, não foi esse. Esse aí foi no Dia da Mulher. Dia da Mulher, olha a data. Toda mulher é incrível, tem aquelas que fazem Pilates. A gente está enaltecendo as profissionais do Pilates, as alunas do Pilates. Então, assim, eu acho que a questão de aproveitar datas específicas, aí veio a questão também de reciclar. Se você puxar um pouquinho para cima, tem o mesmo coisa, mas adaptado para o Dia das Mães. Eu reciclei para o Dia das Mães. Procurei, pesquisei, falei, não tem nenhum melhor do que esse. Então, vai de novo. Vai esse mesmo. Vai de novo. E teve um vídeo que, por acaso, foi na época do Carnaval, que eu postei. Só que esse foi algum dos que foram errados. Que eu postei, viralizou, porém, o que acontece? Começou a vir algumas conversas ruins, sabe? Que foi uma senhorinha que estava fazendo um agachamento e ali, né, algumas pessoas comentaram algumas coisas ruins. Oi? Tomou hate, basicamente. Isso. Então, começaram assim, mas não foi comigo, mas foi uma coisa ruim, que eu achei muito, muito ruim poder ler aquilo ali. Que falou, agora segunda quer tomar minha vaga no ônibus, por exemplo. O povo a internet tem os dois lados. E aí veio um monte de comentário embaixo, sabe? E aí eu fiquei triste com aquilo. Fiquei triste, sabe? Porque não era essa a ideia. Na verdade, era enaltecer a importância do exercício para o idoso, né? Que feliz que eu sou por poder tratar os idosos, por poder dar qualidade de vida para eles. Então, eu acho que isso aí acontece.
A gente nunca sabe qual vai ser a reação, né? Nunca sabe como é que vai ser a reação, como é que vai ser a ideia, né? Todas as pessoas, né? Ali tá aberto. Né? Exato. Então, é isso. Mas não fique triste, acontece. Não acontece. Todo mundo um dia vai ter um post. Uma vez eu falei que instrutor de Pilates precisava treinar e tomei nas costas. Você acredita? É o básico. E não precisa? Você treina? Treino. Todo dia. Todo dia? Todo dia. Esposa? Não, todo dia não. Todo dia não. Mas de segunda a quinta eu treino. Eu pedi a confirmação da esposa. De segunda a quinta eu tenho meu momento do Pilates. E a esposa faz Pilates ainda? Faz Pilates. Então tá bom. Faz Pilates. Tem que fazer mesmo. Tem que apoiar, né? Tem que apoiar. E quando você se vê assim, hoje, Fabrício, o que você sente, assim, do Fabrício de 2014, que tinha acabado de formar e foi dar aula de Mat Pilates, né? Ali naquela muvuca, super novo, e hoje, né? O tanto que você amadureceu, o tanto que você cresceu e viu as oportunidades. Sim. Eu consegui selecionar influências boas na minha vida. Eu acho que isso aí, as influências ruins eu fui deixando para trás e as influências boas foram caminhando junto comigo, né? Sempre tive, desde quando eu comecei, sempre tive muito apoio da minha família, a minha esposa, todo mundo sempre caminhou junto comigo. E para mim, a questão ali no meu perfil, o menos relevante é a questão dos seguidores. O menos relevante. O mais relevante para mim é poder conversar, poder mostrar meu conteúdo para pessoas, instrutores de Pilates e poder inspirar essas pessoas. E eu gosto muito quando as pessoas vêm e tiram dúvidas comigo. Entram ali na caixinha. Fabrício, como que eu faço isso? Fabrício, nesse exercício seu, o que você acha de eu incluir algum acessório? Eu gosto muito quando as pessoas interagem comigo, né, na caixinha, seja na caixinha de baixo ali, que fugiu o nome. No comentário? No inbox. Ah, tá. No inbox. E aquele número de 770 publicações também me motiva muito. Que é bastante. É bastante coisa e é muito trabalho. É muito trabalho e tem muito tempo que eu não faço isso, mas se eu puxar a de baixo, eu vou conseguir ver a minha trajetória, eu vou conseguir ver o meu crescimento, né, de 2014, só que ali vai ter 2017, não é isso? 2017. Mas se eu procurar no meu arquivo do meu computador, vai ter 2014 ali. E a gente consegue ver o que eu cresci, né, como pessoa, como profissional, né, que eu vou poder levar para as futuras gerações, para novos profissionais que vão chegar até nós. Sim. Acho super importante. Perfeito. É isso, gente. Espero que esse podcast sirva para vocês de incentivo, de história de vida, né? Que desde o começo aqui teve muito crescimento, muito conhecimento e superação também, né? Desde o comecinho. E que vocês possam entender que dar a cara a tapa é necessário e que nós somos seres humanos que erramos e evoluímos. Eu acho assim que a gente que está na internet, a gente não pode ter na nossa cabeça, no nosso pensamento, que a gente vai ser perfeito sempre. Se a gente tem um conteúdo, se a gente for olhar 10 vezes aquele conteúdo, a gente sempre vai achar alguma coisinha que é possível melhorar. E se aquele conteúdo ali não se expandir, não for para a rede, ele não vai produzir nada para ninguém, né? Então, assim, a gente vai aceitar os nossos erros, tá? A gente vai errar, a gente não vai ser perfeito, mas a nossa ideia vai estar ali, vai estar plantada, e a pessoa que assiste, que tem um senso crítico, que tem um conhecimento prévio, vai poder utilizar, vai poder também ajudar naquele crescimento dessa pessoa, desse profissional. Então, na dúvida eu acho que é melhor postar. Se avalia... Apareça. Quem não aparece não é notado, não é isso? Sim. Então, tem que aparecer. Perfeito, é isso. Muito obrigada pela audiência de vocês e a gente... Estão apontando. Já estava esquecendo. Estava esquecendo mesmo.
Como bom... Equipe de apoio, por favor. Como bom mineiro. Muito obrigada. Doces de Minas. De canto ali. Uai. Eu falo uai, né? Mas é que a família do Rodrigo, meu namorado, é toda de Ituiutaba, igual eu falei pra vocês do Triângulo. E eu me apropriei. Me apropriei do mineiro. Que delícia, gente. Muito obrigada. Nossa, esse doce de leite aqui cortadinho. Foi... Isso aqui é o quê? Foi igual um pouquinho de Minas. Isso aqui é doce de leite? É uma cocada. Uma cocada senhora. mista aí. Se quiserem vir em casa, tá? Estão convidados a tomar um cafezinho. Muito obrigada, gente. Então é isso. Nós vamos encerrando hoje. Obrigada a vocês por toda a audiência. Deixem aí comentários. Vamos voltar aqui, ó. Já aproveita, segue lá o Fabrício. @Fabrício.Alberto. Aqui, ó, Fabrício.Alberto. Segue ele lá. Só conteúdo de qualidade. Tem conteúdo todo dia, tá bom? Muito obrigado, gente. Muito obrigada, gente. Pela presença. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.